Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 6, versículo 27. Josué 6, capítulos 27, nós vamos ler. Josué 6, 27. O último versículo do capítulo 6. Diz assim: Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama se espalhou por toda a região. Diga comigo assim: cuja fama se espalhou por toda a região. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: Mas os israelitas, uma vírgula aí, foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas, e a ira do Senhor acendeu-se contra a Israel. Feche seus olhos por um momento, vamos investir em uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai, pela sua palavra, que é viva e eficaz sobre nós. Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração aberto a te ouvir, nós estamos com a nossa mente aberta a poder compreender um pouco mais o Senhor, e que o Senhor fale conosco aqui nessa noite. O Senhor trabalhe a cada coração. Senhor Deus, se existe alguém com os ouvidos tapados espiritual, Pai, que o Senhor venha abrir agora nessa noite, e que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, vamos aplaudir a Jesus mais uma vez essa noite, amém? Aleluia! Glória a Deus, amém, amém, amém. Irmãos, eu estou me sentindo muito, mas muito homem maduro essa semana. Eu comprei uma lixadeira. Você dá risada porque você não sabe essa vitória que eu tenho sobre mim. E comprei para acrescentar sobre essa masculinidade idosa que vem sobre mim, e estou feliz por esse amadurecimento. Comprei também uma parafusadeira. E homens que conhecem sabem sobre o que eu vou falar agora. Comprei uma parafusadeira da Bosch, parcelada em 20 vezes no cartão. A Havan está com promoção. Mas eu estou me sentindo tão bem. Não sei se você acompanhou os stories da Jana de ontem. A gente tem uma mesa na nossa varanda, e a nossa casa, ela é toda feita de madeira. Existe uma madeira que ela dura durante muito tempo, chamada peroba rosa. E meu pai, ele sempre foi marceneiro na minha infância, e ele sempre gostou muito. E depois, na minha adolescência, meu pai sempre fazia alguns carrinhos, e enfim, depois ele foi fazer móveis de cana da Índia, que são móveis de bambu, e eu cresci muito vendo meu pai fazendo isso. Então eu decidi que minha casa seria do jeito que eu sempre quis que ela fosse. Então a gente encheu de móveis de madeira e tudo mais, e na nossa varanda, que é o lugar nosso de oração, a gente tem uma mesa que foi tomando sol e chuva. E aí, com o passar dos anos, ela ficou totalmente cinza e eu esqueci ela. Irmãos, eu confesso que quando eu comprei essa lixadeira, homens, vocês sabem disso, irmão, eu estava louco para alguém me chamar para rasgar uma parede. Eu estava louco para alguém me chamar para cortar um metal, fazer alguma coisa com essa lixadeira. Aí ontem eu peguei essa lixadeira e falei: vou restaurar os móveis da minha casa. E comecei ali, e fiquei 1 hora, fiquei quase 2 horas, e eu não saí de plenos 30 centímetros daquela mesa de madeira. E detalhe, esqueci de pôr máscara. Respirei toda a poeira da madeira velha. Falando sobre maturidade, na semana passada, quando a gente estava vindo na igreja, e a gente está nessa série de mensagens sobre maturidade, a gente estava vindo para a igreja, e a Malu, ela tem algumas roupas. A Malu é minha filha mais nova, ela tem 8 anos, ela fez 9 anos agora, dia 4, E ela tem algumas roupas que ela se apega muito. Eu acho que todo mundo aqui tem isso, né? Uma roupa que você sempre se apega muito.
E principalmente quando você está magro e você tem uma camiseta que você se apega muito, e aí você vai engordando e logo você começa a esticar. Porque você já viu que a mania de todo gordinho é sempre ficar fazendo assim? É quando eu vejo que eu estou engordando, eu começo a puxar a camiseta para baixo, e aí tudo bem, mas a gente está feliz, a gente gosta dessa camiseta. E aí a Malu, semana passada, ela chegou no nosso quarto e ela estava com uma bermuda. Irmão, a bermuda não estava dando nem na metade da coxa dela, e ela, mãe, eu queria muito com essa bermuda, só que ela não está entrando. E a Janaína falou, Malu, mas essa bermuda eu te dei, você tinha 6 anos de idade. Mas eu quero vestir essa calça, eu quero vestir essa bermuda, eu quero vestir essa roupa. Você envelheceu, filha, não cabe mais dentro de você. A palavra dessa noite fala muito conosco, que nós estamos vivendo esses dias aqui na casa, onde nós estamos entendendo um pouco mais sobre maturidade. Eu falei com o pessoal do louvor antes da gente começar essa mensagem hoje. Eu falei o quanto eu estou feliz de ver a maturidade da casa com relação a tantas coisas. E muitos de nós estamos crescendo e envelhecendo, mas não estamos nos tornando maduros. Estamos querendo vestir coisas antigas, ter aspectos antigos, e não queremos abandonar. E Deus está falando, cara, você está ficando velho, você precisa abandonar isso. Eu prometi que eu não ia falar sobre isso hoje, mas ontem à noite a gente estava na casa do Bruno, e ali eu estava brincando com os adolescentes. A gente teve um culto de adolescentes maravilhoso, e eu resolvi fazer uma proeza com os adolescentes. Irmão, você pode dar risada, pode ficar à vontade quando eu te contar isso. Mas alguém aqui já brincou, levanta a mão, quem aqui já brincou de pegar um bombril, acender o fósforo ou isqueiro no bombril e rodar o bombril? Quem aqui já fez isso? Confesse seu pecado, levanta a sua mão. Amém, Senhor, vai perdoando a cada um aqui, Pai. Só que eu fiz isso uma vez, rodei o bombril, e os adolescentes, acho que eles nunca viram isso, porque eu acho que hoje eles acham que existe um aplicativo que roda o bombril, talvez. E aí, durante a semana eu tinha visto isso, um cara fazendo isso com uma furadeira. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso com os adolescentes da igreja, eles vão pirar. E aí eu fiz uma vez, aí um dos adolescentes falou, pastor, põe na roda da minha bicicleta. E aí eu falei, meu Deus, o Alisson estava vindo do lado de fora. Eu falei, nossa, vou ser repreendido. O Alisson vai olhar e falar, que pastor imaturo. Aí o Alisson falou assim, não, empina a bicicleta aí, vamos pôr na roda sua o bombril aí direitinho. O Alisson ligou, acendeu o isqueiro, vamos lá. Eu falei, vixe, eu tenho um amigo nisso. Mas eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu tenho os 2 ligamentos do ombro rompidos. Na terceira vez que eu estava rodando o bombril, e você já percebe que esse braço meu, eu não estou levantando muito ele hoje, que eu estava rodando o bombril, meu ombro saiu do lugar, fez ploc, saiu. Aí a única coisa que veio primeiro na minha mente, que toda vez que meu ombro saía do lugar, fazia quase 2 anos que não saía do lugar, era a única palavra de consolo: chama a Janaína para mim, pelo amor de Deus. Aí a Malu entrou correndo, mamãe, o papai pegou fogo. A Janaína veio do lado de fora, não. Aí o Alisson segurando minha cabeça, é assim, pastora, que segura a cabeça. Ela, não, relaxa, é tranquilo, deita ele no chão. Aí vem, meu bem, plá, voltou pro lugar. Aí o Alisson, relaxa. Mas eu não tenho mais estrutura para rodar bombril. Eu já estou velho, eu deveria ter me preparado, talvez ter feito um crossfit para rodar o bombril. Muitos de nós estamos vivendo dessa mesma maneira, de forma imatura. Estamos velhos querendo viver uma experiência de adolescência. Quantos homens têm abandonado as suas esposas, se apaixonando por uma outra mulher e querendo viver uma paixão, querendo viver uma aventura, e se esquecendo daquela mulher que viveu com você durante todos esses tempos, daquela mulher que teve que engolir todas as buchas com você, ou você, mulher, querendo viver uma aventura, se esquecendo do seu companheiro. Quantos de nós temos perdido a nossa maturidade? E nós vemos a história de Josué, um simples servo que desde a sua adolescência acompanha Moisés e caminha junto com Moisés. E eu quero recapitular rapidinho para que você entenda onde nós estamos sobre a história de Moisés, porque essa série de mensagem
é sobre a vida de Josué. Josué está com Moisés, Josué é chamado e Deus fala com Josué: Josué, seja forte e corajoso, eu estou te levantando, eu estou te constituindo como um grande guerreiro. E de repente Moisés morre, e agora Josué tem que realmente assumir o seu posto enquanto líder. E Josué começa a pelejar, Josué começa a cuidar de um povo que só reclamava, que só falava coisas erradas. E Josué passa por um período de transição. E todos os momentos de transição da nossa vida, e todos os momentos desafiadores da nossa vida, Deus sempre vai nos amadurecer, amém? Josué, vivendo essa mudança na sua vida, ele vive novos desafios. E o primeiro grande desafio na vida de Josué foi vencer as muralhas de Jericó. E nós lemos semana passada sobre essas muralhas. Eles caminham 7 dias em volta de muralhas, e eles não levantam suas armas, eles caminham calado. Deus manda uma estratégia sobre Josué, fala: Josué, vocês vão caminhar calado, carregue alguns instrumentos, não façam nada, deem 7 voltas em volta de Jericó, e na 7ª vez eu quero que vocês gritem bem alto, toquem os seus instrumentos, e as muralhas vão cair. E Deus faz com que aconteça todas essas coisas. E o interessante é que nós começamos lendo o capítulo 27 o versículo 27 do capítulo 6, que diz assim: e assim o Senhor esteve com Josué, cuja a fama se espalhou por toda a região. Mas como Josué se tornou famoso? Porque agora todas as nações temem a Josué, todas as nações conhecem a Josué, o poder de Josué. Quem é Josué? Nossa, Josué é o cara que lidera Israel, ele tem vencido todas as batalhas. Josué é obediente a Deus. E nós entendemos que quando nós obedecemos a Deus, o Senhor nos faz mais forte. O Senhor nos torna pessoas bem-sucedidas. Quando nós obedecemos o chamado de Deus, existe um sucesso sobre nós, o sucesso de andarmos com o Senhor e Ele nos ouvir. Mas se nós vamos amadurecer, se nós vamos mudar a nossa forma de pensar, nós devemos aprender algo muito importante. Porque conforme nós vamos viver numa jornada, e é maravilhoso você chegar numa roda de pessoas conversando e você ouvir pessoas pensando estratégias e pensando de uma maneira futura sobre os seus fracassos. A maioria das pessoas, quando conversam umas com as outras, muitas vezes planejam sobre os seus fracassos. Planejam como vão fazer se ficarem desempregadas, planejam o que vão fazer se o seguro acabar, planejam como podem se aposentar mais rápido. Talvez se eu sofrer um acidente eu me aposente mais rápido. Planejamos tantas coisas erradas. Mas sobreviver em Deus não é planejar sobre fracassos, mas sim planejar sobre vitórias. Quantos estão aqui nessa noite? A minha pergunta para você é: se você vai se render aos pés do Senhor, e se você vai viver um novo tempo na sua vida, mas se você vai amadurecer, é melhor você começar a planejar como lidar com o sucesso. Eu acho que só o Alisson ouviu nessa noite. Se você começar a obedecer ao Senhor, e se você começar a se concentrar e ouvir a voz de Deus, e começar a buscar Ele, é melhor você começar a planejar sobre o seu sucesso. Porque se você caminha com o Senhor, todas as coisas lhe vão bem. Existe um cara, que não está na Bíblia, mas eu quero fazer uma citação dele, porque eu achei esse texto fenomenal. Eu acho que todo mundo aqui conhece Bill Gates, um dos maiores milionários do mundo, e ele diz uma coisa muito interessante sobre o sucesso. Bill Gates diz assim: o sucesso é um péssimo professor, ele seduz
pessoas inteligentes a pensar que não podem perder. As pessoas mais bem-sucedidas, de forma imatura, sempre se acham superiores e acham que não podem perder. Mas se a maioria de nós passa a vida inteira falando como lidar sobre os fracassos, como eu vou lidar com a derrota, eu quero que você anote isso comigo. A imaturidade só planeja a derrota, mas a maturidade no Senhor planeja o sucesso. Pessoas imaturas planejam as suas derrotas, mas pessoas maduras no Senhor planejam o seu sucesso. O tema da minha mensagem nessa noite é cresça. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: cresça. Vira para quem está do seu outro lado e fala para ele: cresça. Fala para ele: cresça. Fala para várias pessoas aí: cresça, cresça. Cresça. Nós temos que aprender a crescer no Senhor. Estratégias para as derrotas não devem acontecer, mas sim para as vitórias. Por isso, cresça no Senhor. Mas sabe de uma coisa? Quando nós crescemos em Deus, quando nós crescemos em maturidade, começamos a buscar, irmãos, essa semana eu tive conversando com mais de 6 homens aqui da casa, visitei alguns e outros eu tive a oportunidade de conversar pelo WhatsApp, e nós estávamos falando sobre várias coisas, sobre contextos do nosso dia a dia, e algo que muito de errado todos aqui fazemos, é muitas vezes nos apegarmos apenas a um texto bíblico, e nos apoiarmos nas nossas fraquezas nesse texto bíblico. É como se eu soubesse apenas: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e todas as vezes que vier o desafio sobre minha vida, eu sempre vou dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu esqueço de outros textos que digam: seja forte e corajoso. Eu esqueço de outro texto que diz: eu sou contigo. E nos apegamos a um contexto bíblico apenas único, como se fosse um mantra, como se fosse um talismã na minha vida, esse texto. A leitura da palavra deve ser diária sobre a nossa vida. O estudo dessa mensagem deve ser diário sobre a nossa vida. Por quê? Porque quando vier o dia mau, eu estou preparado e respaldado na presença do Senhor. Sabe de uma coisa? O diabo, ele não vai querer te destruir porque você talvez esteja sendo bem sucedido, mas o diabo, ele não pode te derrubar em meio ao fracasso. Então ele vai tentar te corromper no seu sucesso. Já viu pessoas que lutam, batalham, pelejam, se comprometem com as suas vidas, e quando chegam no estado de sucesso da sua história, se corrompem? Você conhece alguém assim? Que se corrompeu? Eu acho que a gente vê isso muito no nosso governo, a gente vê isso muito na nossa nação. Pessoas que a gente confiou, que a gente depositou a nossa confiança, homens e mulheres que a gente foi às urnas, votou por eles, e se corromperam totalmente, se desfizeram daquilo que nós confiamos. Algo que nós temos que entender é que o maior motivo para nós nos corrompermos é algo chamado ego. E o ego, para mim, ele tem 3 significados. Eu queria que a gente colocasse no telão e eu queria que você anotasse. Ego. A palavra ego, ela significa para nós egoísmo, ganância e orgulho. Essas 3 palavras juntas se tornam o ego do ser humano. O ego, ele não pode ser uma arma, talvez, de destruição da sua vida. O ego, ele pode ser uma arma de destruição da nossa vida, e ele será tantas e tantas vezes. Por isso é necessário que nós cresçamos no Senhor. A primeira coisa que nós vamos ver sobre a maturidade, como Josué, ele cresceu, como Josué, ele esteve tão famoso, e depois nós vemos uma história, eu quero falar sobre essa história, que houve uma derrota sobre a vida de Josué. A primeira coisa, eu quero que você anote isso, é persistir em oração. Diga comigo: persistir em oração.
A Bíblia nos conta a partir do versículo 1 do capítulo 7, a história onde Josué, ele tinha acabado de vencer Jericó, e agora Josué vai para uma cidade chamada Ai, e não é inteligência artificial, Ai, uma cidade onde as pessoas estavam ali preparadas para guerrear, e Josué, com todo o seu temor a Deus e vendo que todos estavam caminhando de maneira correta, ele diz assim para alguns soldados: olha, nós temos aqui um pelotão de batalha muito grande, mas não vai ser necessário, então vamos mandar apenas 3.000 homens para esse campo de batalha e vamos vencer essa cidade. Então Josué manda os seus guerreiros, os seus melhores guerreiros, 3.000 homens para pelejar na cidade de Ai, e de repente eles são derrotados. Então Josué começa a falar: Deus, como nós fomos derrotados, o Senhor não é conosco, o Senhor não mandou que a gente fosse adiante, o Senhor não falou tantas coisas conosco. Josué, mediante uma derrota, a primeira coisa que ele faz é persistir em uma oração. Veja comigo Josué capítulo 7, versículo 6, diz assim: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a sua cabeça, e ali permaneceu a tarde toda. Josué, em todos os seus momentos, mesmo nas vitórias, nos vales, nos momentos críticos, ele permaneceu em oração. Irmão, eu tenho percebido muito isso na minha vida. Cada loucura que Deus faz. Cara, eu não quero que você venha num domingo para ouvir a minha palavra e ouvir uma música bonita e durante a semana você não coloque em prática. Eu gostaria muito que nessa noite, pelo menos isso, você colocasse em prática. Permaneça em oração. Está difícil, irmão, permanece em oração. Está passando um momento complicado, permaneça em oração. Mas você venceu nessa noite, então permaneça em oração. Está abrindo as portas para você, permaneça em oração. Não deixe de permanecer em oração, porque quando você fala com Deus, Deus ouve você, e Deus é fiel para cumprir todas as promessas sobre a sua vida. Será que alguém pode aplaudir a Jesus essa noite por isso? Aleluia! Deus é bom o tempo todo, mas nós temos que permanecer em oração. Cara, Josué tinha acabado de perder uma guerra. Ele poderia ter reclamado, ele poderia ter feito planos para o seu fracasso, mas a Bíblia nos conta que Josué se prostra diante de Deus, pega a terra, joga sobre a sua cabeça, e ele permanece durante toda a tarde, clamando ao Senhor. Se você for ler os próximos versículos, se você for ler, por exemplo, o versículo 7, está escrito assim: disse então Josué, versículo 7, diz então Josué: ah, soberano Senhor, porque fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus, foi para nos destruir. Antes contesse-nos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotada por seus inimigos, que os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e certamente nos eliminarão, e o nosso nome da terra. O que farás então pelo teu grande nome, ó Deus? Permanecer em oração. Nós devemos lutar, nós devemos batalhar, mas sem antes orar, nada irá para frente. Algo que é muito sério, e quero que faça sentido para você: você só entrega o controle de algo a alguém que você confia. Sim ou não? Você teria coragem, por exemplo, de pegar uma criança de 3 anos de idade, dar a chave do seu carro e falar para ele: me leve até a minha casa? Você teria coragem de fazer isso? Se você falou: tenho coragem, ô, meu filho é demais, irmão, você é muito louco. Você só tem coragem de entregar algo a alguém, o controle de alguma coisa a alguém, quem você confia. Quando você entra no Uber, todas as vezes que você entra no Uber, você entra: Senhor, me leva em paz, em nome de Jesus. Mas todas as vezes você chega para o cara, para o motorista, e fala: você pode me apresentar, por favor, a sua habilitação, sua documentação? Você não faz isso.
Porque você confia naquele cara que está ali na sua frente, você confia que ele pode te levar até na sua casa. E quantas vezes nós não entregamos o nosso controle, o controle da nossa vida nas mãos de Deus, porque nós não confiamos nele. Eu estou falando isso para mim, irmão, essa pregação é para mim nessa noite. Quantas vezes eu clamo a Jesus e falo: Senhor, eu confio em Ti, e a primeira luta que aparece eu falo: acho que eu vou ligar para pelo menos uns 15 clientes, perguntando se tem algum trabalho essa semana, hein? Senhor, eu confio nas suas promessas, o Senhor tem grandes coisas para mim. Rapaz, mas aquele cliente desapareceu, eu estou precisando ir atrás dele, hein? Deus está falando com alguém aqui nessa noite ou só comigo? Nós entregamos o controle nas mãos do Senhor, mas nós nos esquecemos de permanecer em constante oração. Deus ordenou para que não tocasse, presta atenção nisso. Essa derrota, eu quero te contextualizar nisso. Essa derrota aconteceu sobre o povo de Israel pela seguinte maneira, eu quero que você entenda essa história. Eles tinham acabado de vencer Jericó, derrubado as muralhas. Aí Deus fala assim: olha, é o seguinte, vocês derrubaram as muralhas de Jericó, eu quero que vocês limpem a cidade, mas todo o ouro, todos os bens que vocês encontrarem, eu quero que vocês levem para minha tenda. E o povo de Israel não tocará em nada. Vocês não vão tocar em nada. E aí de repente Josué se vê em uma derrota, e nos próximos versículos que se seguem, Josué começa a perguntar a Deus: o que nós fizemos de errado? E aí Deus entrega um cara chamado Acã. Acã, o significado do nome dele significa problema. Nunca deu nome ao seu filho de Acã, é um problema. E o que acontece nessa história? Acã, vendo todos os despojos da guerra, todos os restos daquela guerra, ele se encanta por uma capa babilônica, se encanta por uma barra de ouro, por algumas moedas de prata, pega aquilo de uma forma escondida, leva para sua tenda, abre um buraco, esconde e tampa. Eis aqui o nosso problema, porque o povo de Israel perde a guerra em Ai, porque alguém desobedeceu o mandamento do Senhor. Lembra de Jonas? O barco de Jonas só afunda porque Jonas estava desobedecendo a Deus. Jonas confessa o seu pecado ali para os marinheiros e fala: olha, vocês estão afundando por causa de mim. Então os marinheiros jogam Jonas, e Jonas é engolido por um grande peixe. Esse mesmo fato estava acontecendo por causa de Acã. Acã desobedece a um mandamento de Deus. O orgulho de Acã trouxe uma derrota sobre o povo de Israel. Todas as vezes que nós vemos o orgulho, nós nos lembramos sempre de uma única pessoa: Satanás. Lúcifer, em seu paraíso, sendo o grande regente do coro, no seu orgulho, dizendo que poderia ser maior que Deus, consegue derrubar uma galera junto com ele. O orgulho do homem derrubou Adão e Eva no paraíso. Deus falou que a gente pode comer tudo. Deus falou que a gente pode dar nome a todos os animais. Imagina que legal você dando um nome diferente aos animais. Imagina você podendo fazer todas as coisas. Nós podemos andar todos os dias sem roupa pelo paraíso. Que maravilha! Mas não comam de uma única árvore. Não comam do fruto daquela árvore. E aí chega a serpente. Deus falou para vocês não comerem do fruto da árvore? Vocês podem ser igual a Deus, sabia? Por isso que Ele não queria que você comesse. O orgulho derruba. O orgulho passa a rasteira. Existe uma frase que para mim é maravilhosa: o orgulho sempre antecede a queda. Quantos de nós temos nos perdido por causa do orgulho? Acã roubou Jericó. Em Josué capítulo 7, Deus manda Josué confrontar Acã pelo seu problema e por tudo aquilo que ele fez. Eu quero que você abra comigo Josué capítulo 7, versículo 19. Josué inclusive fala de uma maneira muito agraciada e uma maneira muito tranquila mediante a tudo aquilo que está acontecendo. Josué disse então a Acã, vamos lá, versículo 19, capítulo 7, 19, diz assim: meu filho, dê glória ao Senhor, o Deus de Israel, confesse-me,
conte-me o que você fez e não me esconda nada. Então Acã respondeu a Josué: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi os despojos, um belo manto no Sinar, a minha versão da outra Bíblia diz assim, eu queria que você acompanhasse comigo, versículo 20, Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, e o seguinte que eu fiz, quando eu vi os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 150 gramas de prata, e uma barra de ouro, e 600 gramas de ouro, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, debaixo da prata. Aquele cara cobiçou tudo, e Deus tinha falado para ele: cara, não faça isso, acabem com Jericó, confiem em mim, e eu lhes darei algo muito melhor. Mas a cobiça veio sobre aquele homem. Quantos de nós, homens, eu quero falar com os homens aqui nessa noite, o nosso ego tem nos destruído. Você não consegue subir na sua vida porque você é orgulhoso. Você não consegue olhar para Deus e falar: Deus, eu sou dependente do Senhor, eu preciso de Ti, Deus, eu preciso que o Senhor vá na minha frente. Ou quantos de nós, homens aqui, não sabemos pedir perdão às pessoas, porque o nosso ego não permite. Você pisou na bola com tantas pessoas e você não consegue pedir perdão. Ei, mulheres, não deixe que o ego se sobreponha sobre você. Não deixe que o seu ego se fortaleça mais daquilo que Deus quer fazer na sua vida, mulheres. O Senhor quer te usar. O Senhor quer ser fortalecido através da sua vida e em várias outras pessoas. Mas enquanto o ego prevalecer sobre você, você sempre será um derrotado. Ego, egoísmo, ganância e orgulho. Acã guardou para si, guardou e escondeu tudo aquilo que ele poderia ter entregado. Se escondeu. Adão e Eva se escondeu. Acã se escondeu. Talvez quantos aqui têm se escondido de uma vida errada, e uma vida que talvez nem tenha tanto prazer assim sobre você, escondido tantas coisas erradas que você tem escondido da sua esposa, dos seus filhos. Você, mulher, tem escondido do seu marido, tantas coisas que tem te corrompido, e você acha que tem trago prazer para você, e você está escondendo, e Deus está falando para você: entrega tudo que você tem nessa noite. Eu não sei você, mas nessa noite eu estou disposto a entregar tudo para Deus. Toda a minha ganância, todo o meu ego, todo o meu egoísmo, eu estou disposto a te entregar nessa noite, Jesus. Eu estou disposto a te entregar, Deus, todo o meu orgulho, tudo aquilo que corrompe o Thales, eu estou disposto a te entregar nessa noite. Será que você faz essa oração todos os dias? Uma oração de arrependimento? Se não faz isso, cresça, irmão, cresça. A segunda coisa que fez Josué crescer e amadurecer, e eu quero que você anote isso comigo, vamos lá, anote isso: passe a promessa. Diga comigo: passe a promessa. Pessoas bem-sucedidas apenas entendem que tudo aquilo que Deus as deu, tudo aquilo que Deus deu para elas, na verdade é para passar para o próximo. Pessoas imaturas escondem a sua luz, mas pessoas maduras compartilham a sua luz. Acã, ele poderia ter passado a sua promessa para várias outras gerações, mas ao contrário disso, Acã resolveu esconder para si aquilo que ele foi chamado. E sabe qual foi o final de Acã? Ele foi morto, ele e toda a sua família, porque eles eram a laranja podre no meio do suco. Irmãos, eu confesso para você, eu tive durante muito tempo um grande problema de ensinar pessoas, principalmente na minha área de vídeo e enfim. Eu tive sérios problemas quando as pessoas falavam para mim assim: Thales, você pode me ensinar como que você fez essa luz, como que você fez aquilo e tal? E eu falava: eu não vou ensinar porque eu vou criar um concorrente dentro de mim. E Deus veio com essa palavra como um chinelo na minha cara.
para os mais velhos aqui, como uma havaiana de pau. Só deu risada quem lembra da havaiana de pau. Eu aprendi que quando o Corinthians perde, a culpa é minha. Mas Acã, ele resolveu guardar para si, e hoje eu não quero guardar nada para mim. Eu entendo que a luz que existe em mim, eu quero ensinar para as outras pessoas. Irmão, toma essa palavra para você. Se você tem uma vela, vamos lá, igreja, didática. Eu tenho uma vela na minha mão. Imaginem que eu tenho uma vela aqui na minha mão. O que eu tenho na minha mão? Ainda bem que você tem criatividade de estar vendo a vela junto comigo. Eu tenho uma vela na minha mão. João, segura uma vela aí. Se eu tenho uma vela na minha mão e eu acendo a vela do João, agora o João tem uma vela acesa, ok? Quando eu passei essa chama para o João, a minha pergunta para você é: a minha vela apagou? Como você sabe que ela não apagou? Não soprei. Mas é porque é algo lógico. Todas as vezes que eu passo a chama para alguém, a minha chama não se apaga. Na verdade, eu estou construindo uma chama nova na vida dessa pessoa. Todas as vezes que Deus te der alguma coisa, é para você passar a promessa. Deus está só te abençoando para que você possa compartilhar com outras pessoas. Deus só está abrindo as portas para você, para que você possa contribuir com outras pessoas. Deus está abençoando essa casa para poder somar e contribuir com toda a sociedade de Uberaba. Nós temos que aprender que nós podemos passar sim a chama do Senhor para as pessoas. Nós não vamos esconder, nós não vamos guardar. É como os talentos. Lembra da parábola dos talentos? A Deus deu um pouco de talento, Deus deu outro. Aí teve um maluco que falou: eu fiquei com medo de estragar o talento, então eu escondi debaixo da terra. Outro multiplicou, outro fez coisas diferentes. E quando o próprio Senhor chegou para ele e falou assim: você que escondeu o talento, e aí, cadê? Eu escondi o talento. Servo mau e infiel, afasta-te de mim. Mas você que multiplicou esse talento foi servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quando eu multiplico, quando eu transbordo aquilo que Deus tem me dado, eu sou fiel no pouco, mas sobre o muito Deus vai me colocar. Irmãos, eu vi isso várias vezes na minha vida. Eu lembro quando a gente chegou aqui nesse lugar, nessa casa, e quando o engenheiro falou para a gente: olha, vocês vão gastar 20 mil reais aqui nesse lugar, e a casa tinha 200 reais no caixa, e eu e a Janaína tínhamos 40 mil reais guardados na nossa conta para trocarmos de carro. E aí ficamos aqui quase 3 a 5 meses, mais ou menos, arrumando as coisas, fazendo as coisas acontecerem. E quando a gente viu o nosso gasto, nós tínhamos gastado 45 mil reais aqui. Eu lembro que eu cheguei para a Janaína e falei: Janaína, o pedreiro errou só por 25 mil, é nada. E sabe de uma coisa que eu me lembro, irmão? Eu falei: Senhor, eu não quero nada em troca. Se o Senhor me abençoou que eu tivesse esse dinheiro, se o Senhor me abençoou que eu tivesse essas condições, eu quero que esse lugar seja para a tua honra e para a tua glória. Mas vale para mim ver uma vida sendo salva do que ter todo o dinheiro do mundo e eu ir para o inferno. Sabe por quê? Porque igreja, reino, céu, Deus não se compram, se conquista. Se conquista. Se você está indo em algum lugar que as pessoas querem te arrancar dinheiro para tudo que é lado, tem algo de errado nessa história. Se você está indo em um lugar onde Deus é o dinheiro, existe alguma coisa de errado nessa história. Se existe um enriquecimento, vamos enriquecer, vamos fazer aqui uma parede de vidro, vamos fazer tem alguma coisa errada. Vidas precisam ser salvas, pessoas precisam ser salvas. Viver de uma forma egoísta, e veja o egoísmo de Acã, que levou ele a uma destruição. Irmão, eu não sei você, mas eu nessa noite, eu quero compartilhar aquilo que Deus tem me dado, quero compartilhar com cada um de vocês, e quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que você é uma bênção, e você é abençoado em nome de Jesus. Deus tem me abençoado, e eu quero te abençoar, meu irmão. Deus tem abençoado a minha empresa, e você que é empresário, eu quero te abençoar nessa noite também, meu irmão.
E a sua empresa vai ser para abençoar outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas. Quantos empresários nós temos aqui nessa noite? Irmão, você é um pequeno empreendedor, não tem problema, você é um empresário. Estou fazendo pulseirinha para vender na praça, você é um empresário, irmão. Eu falo isso porque eu fiz pulseira durante muito tempo. Vocês não sabem dessa história, né? Um dia eu vou contar essa história. Que durante muito tempo eu vendi bolo e vendia pulseira para pagar minha faculdade. Mas eu era um empresário, maluco por Jesus. E todos aqueles que eu puder abençoar, eu sempre vou abençoar. Eu queria trazer uma imagem para vocês. Eu preciso terminar essa palavra. Essa imagem, conseguem ver ali a imagem? Anthony, acho que você vai ter que vir para cá. Desculpa, mas vocês conseguem ver a imagem? Todo mundo está vendo a imagem? Deus chegando para uma menininha e falando, e essa imagem vem muito sobre a minha cabeça, sobre a nossa história. Deus falando para essa menininha: você confia em mim? E ela dizendo: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E imagina ela segurando o seu ursinho: Senhor, eu te amo. E Jesus aqui, ó, com um baita de um ursinho atrás dela: você confia em mim? Então me entrega esse ursinho. Ela: não, Senhor, mas eu te amo. Eu te amo, mas o meu ursinho não. Eu te amo. Quantos de nós Deus está falando para você: me dá, me entrega. Você não quer que a sua vida se transforme? Me entrega a sua vida hoje. Me entrega seu coração. E você está falando: mas eu amo a minha vida, Jesus. Eu amo a night, eu amo as vidas, coisas loucas que eu faço. Senhor, eu amo a promiscuidade. E Deus está falando para você: me entrega. Eu posso te dar uma vida muito melhor. Eu posso te dar um coração novo. Eu posso restaurar o seu casamento. Eu posso transformar a sua vida. A única coisa que Jesus está te pedindo nessa noite: me dá tudo que você tem. Jesus não quer o seu dinheiro. Você acha que o seu dinheiro é tudo que você tem? Tudo que você tem está batendo aí bem forte dentro do seu peito. Tudo que você tem é sua alma. Você está disposto a entregar tudo que você tem nessa noite? Confiança. Confie e cresça no Senhor. Confie quando Deus liberar algo para você. Confie quando Deus liberar algo para você, porque será suficiente para você compartilhar com o próximo. Quantos entendem essa mensagem nessa noite? Libere. Deus vai te abençoar tanto, meu irmão, em um ano de 2025. Presta atenção. Talvez o janeiro possa estar sendo um deserto na sua história. Talvez irmão, eu falo, essa pregação é para mim. Talvez o janeiro possa estar sendo um deserto sobre a sua história, mas Deus vai te abençoar tanto no ano de 2025 que você vai ter que compartilhar com as pessoas. Lembra Pedro? Pescamos a noite toda, Senhor, não conseguimos pegar nada. Jesus fala: joga as redes para o outro lado, Pedro. O que acontece? Pedro começa a pegar tanto peixe, pega. De repente a Bíblia diz que Pedro enche seu barco, começa a encher o barco dos vizinhos, ao ponto da embarcação quase afundar. Quando você confia em Jesus de verdade, e não como um religioso, Deus vai multiplicar sobre a sua vida. E não se apega só bem material não, irmão. Bem material, tangível, data de validade, vai embora. Se apegue às riquezas espirituais, a você ter uma vida de alegria, a você não depender mais de remédios para ter uma vida equilibrada, a você estar sempre pleno no Senhor. Mas confie no Senhor. E eu quero terminar essa mensagem dizendo sobre a última coisa, o último ponto que nós vemos o amadurecimento de Josué perante essa situação é: louve a Deus o tempo todo. Diga comigo: louve a Deus o tempo todo. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Cassiane, irmão, quem é das antigas lembra dessa. Seu louvor invade o céu, Deus vai na frente. Nossa, eu amo quando o caçulinha puxa a música junto comigo. Tirando os espinhos, ordena. Não, vou virar um menino passarinho aqui para pegar essa música. Em todos os momentos da sua vida, louve
a Deus. Eu estou no deserto, eu estou louvando a Deus. A minha família está totalmente destruída, eu estou louvando a Deus. Eu perdi essa guerra. Josué, você perdeu essa guerra. Continue louvando, Josué. Permaneça em louvor. Senhor, eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Continue louvando a Deus. Irmão, eu não sei o que vai acontecer na sua vida esse ano, mas continue louvando a Deus. Em todos os momentos, permaneça louvando a Deus. Mesmo que o diabo tenta te abater, continue louvando a Deus. Mesmo que o mar esteja totalmente bagunçado e o mar da vida esteja tentando te engolir, continue louvando a Deus. Se sua casa está acontecendo algo diferente, que você não sabe explicar, continue louvando a Deus. Louve ao Senhor o tempo todo. Todos aqueles que têm fôlego, louve ao Senhor. Aleluia! Eu continuo louvando a Deus. Irmãos, tem domingo que a gente chega aqui na casa, eu chego prostrado e eu falo, eu vou louvar a Deus, eu vou louvar a Deus, eu vou louvar a Deus. Irmão, a parte do louvor, para mim, é uma das partes principais. Eu gosto de colar o ouvido nessa caixa de som, para não prestar atenção em ninguém. A parte do louvor, quando os meninos estão tocando aqui em cima, eu gosto de me concentrar no louvor para falar assim, Senhor, tudo aquilo que eu passei essa semana, agora é a hora de eu romper as cadeias, agora é a hora de eu ir para cima, porque eu estou louvando ao Senhor. Eu preciso aprender a louvar a Deus em todos os momentos. Sabe de uma coisa? Plataformas não te elevam, plataformas te expõem. As pessoas podem te ver, mas quem vai te elevar nesse ano é Jesus Cristo. Só Ele, todo louvor, toda glória, toda majestade. 2 Crônicas capítulo 26, versículo 16, não precisa abrir sua Bíblia, nos diz a história de um cara chamado Uzias. Uzias era um rei que queria ser igual a Deus. E a Bíblia nos conta que quando Uzias se torna rei, ele começa a subestimar a Deus, e ele se torna orgulhoso, e logo o seu reino cai. O orgulho vem sempre antes da queda. O que nos trouxe aqui quanto igreja não foi um orgulho. O que nos trouxe a esse lugar aqui não foi a nossa ganância por querer abrir numa grande igreja. O que nos trouxe aqui nesse lugar foi porque nós queremos louvar a Deus o tempo todo da nossa história, e nós queremos que você louve junto conosco. O que faz a Casa Voadora ser a Casa Voadora não é a nossa ganância por se tornar uma mega igreja. O que faz a Casa Voadora ser Casa Voadora é que nós queremos voar até a presença do Senhor e louvar o Senhor o tempo todo. Tem alguém comigo aqui nessa noite que pode aplaudir a Jesus? Nós somos a Casa Voadora e nós não vamos desistir de pregar o Evangelho do Senhor. O Evangelho de uma forma madura. Quantos de nós temos visto o Evangelho corromper? Escândalos atrás de escândalos. Por favor, igreja, se concentre em ouvir, se concentre em louvar o Senhor o tempo todo. E a Bíblia nos conta que Josué, no capítulo 8, ele vai de novo à cidade de Ai. E agora, depois de ter acontecido isso tudo, dele ter temido ao Senhor, dele ter se prostrado na presença de Deus, ter louvado a Deus, eles vencem essa batalha e eles saem como vitoriosos. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer. Queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais. E
por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!